Fala, mordomos fiéis! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que são investimentos imobiliários. Então você que se pergunta se vale a pena ou não investir em um apartamento na planta, confira esse vídeo. Muitos youtubers, por exemplo, falam que não vale a pena investir em imóveis, que você deve alugar e botar esse dinheiro em outros investimentos, como por exemplo criptomoedas, investimento na bolsa. Já o seu tio, que está lá no churrasco de família, fala que não. Investimento em apartamento na planta é um bom investimento, tem bom retorno, é seguro. A gente quer então ensinar você como fazer esse cálculo, se vale a pena ou não. Que tem que fazer o cálculo, às vezes vale, às vezes não. Então a gente tem que fazer esse cálculo. E o primeiro ponto que você deve avaliar é se você tem o dinheiro da entrada. Geralmente as construtoras exigem um mínimo de 30% do valor do imóvel. Então se você vai comprar um imóvel de R$200 mil, você tem que ter R$60 mil para dar de entrada. Algumas construtoras, elas sim, financiam essa entrada, mas de modo geral você tem que ter pelo menos um valor ali para dar de entrada. Boa. A segunda coisa que a gente tem que analisar são os riscos envolvidos. Então, dentre os riscos envolvidos, a primeira coisa é analisar a construtora. Quem que está construindo? Será que é um aventureiro ou é uma empresa estruturada, que se estruturou para a construção civil? O segundo risco a ser avaliado é se você vai ter dinheiro para o financiamento. Então muitas pessoas não têm o valor total do imóvel, pegam um financiamento no banco, porém elas têm que avaliar se elas vão conseguir pagar aquela parcela. Então, por exemplo, se a parcela do imóvel fica de R$ 1.500 pelos próximos 5 anos, você tem que avaliar, o meu momento profissional me permite arcar com esse compromisso? Terceiro risco é se o imóvel não valorizar, certo? Porque você está comprando para valorização e você tem que saber que ele vai valorizar. Para isso é muito interessante você analisar a localização que ele está sendo feito, certo? Então você pode conversar com corretores, com engenheiros, arquitetos, pessoas do ramo que vão ter um conhecimento melhor muitas vezes de onde vai valorizar. E a gente tem um caso aqui na nossa região de Joinville que o litoral está crescendo demais. Então no nosso litoral catarinense é uma localização muito boa, porque lá está crescendo muito em várias cidades e existe esse apelo de morar na praia, de estar na praia. Se você for olhar para todas as outras regiões do Brasil, outros estados que têm imóveis na praia, eles são muito mais valorizados do que imóveis na cidade, certo? Então é muito interessante você analisar essa localização também. Outro ponto muito importante para avaliar se o imóvel vai valorizar ou não é utilizar de sites de busca de imóveis. Então, por exemplo, se você vai comprar um apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte mais um banheiro, você pode botar essas mesmas características num site de busca e entender quanto que vale um imóvel desse hoje na mesma região. Então assim você pode fazer um comparativo com o preço que você está pagando na planta e quanto que esse imóvel valeria se estivesse pronto hoje e ver se tem uma margem de segurança boa que vale a pena o investimento. Após você entender se esse imóvel tem potencial de valorização, você tem que ver quais são os custos atrelados a essa compra. Então se você pensa em vender esse imóvel, por exemplo, você vai ter que pagar cerca de 5% de taxa para corretores. Então ele vai fazer a gestão da venda desse imóvel e você vai ter que arcar com, por exemplo, 5% desse valor de venda. Outro ponto é os juros do financiamento. Se você vai financiar esse investimento, financiar esse imóvel, você tem que ver com o seu banco, né, que vai fazer o financiamento, qual que vai ser a taxa de juros anual. Geralmente ele fica em 7,5%, 8,5%, 9%. Você então precisa saber o quanto que você consegue, certo? Porque daí você vai poder colocar isso na sua conta com exatidão. Por fim, você tem que avaliar os custos de quando você vai pegar o financiamento. Então, quando esse imóvel ficar pronto, você vai ter que fazer a escritura e pagar algumas outras taxas. Essas taxas são cerca de 2% do valor do imóvel, então você tem que calcular isso. Outra questão muito importante é que quando você vende um imóvel com lucro, você tem que pagar um imposto de renda. Então calcule também essa taxa que vai diluir 15%, dependendo de quando for a venda desse imóvel. Então calcule tudo isso para ver se sim, a valorização vai compensar. Bom, o último ponto para a gente analisar é o custo de oportunidade. Por que é interessante analisar isso para qualquer investimento que você for fazer, certo? O custo de oportunidade é, se eu não investir aqui, aonde eu vou investir? Então você tem que comparar, se eu não investir aqui, eu vou investir em outro lugar que vai me dar tanto de retorno. Se isso aqui for menor do que você tem nessa opção, então esse custo é melhor, certo? Agora, se você tem um custo de oportunidade melhor em outro lugar, vale mais a pena você partir para outra opção. Então esse benchmark, né, do que você conhece, ou seja, comparar com o mercado que você conhece, os investimentos que você tem a fazer é muito importante, porque daí você vai entender que não, realmente isso aqui vai me dar um retorno muito melhor do que eu teria em outro lugar. Então é isso, mordomos fiéis. Comprar um apartamento na planta, sim, pode ser um bom investimento, porém você tem que avaliar se ele vai valorizar
e se descontando os custos, você vai ter um bom lucro nesse investimento. É bem isso. E se você quiser que a gente faça um vídeo mais detalhado sobre outros pontos, por exemplo, como analisar o imóvel, que documentos são necessários, coisas mais específicas daí, porque nesse mundo tem muita coisa, você coloca nos comentários aí, fala pra gente o que mais você quer ouvir e a gente vai atender ao que você quer. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal e principalmente compartilhe com seus amigos. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço!